Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 18 de abril, nós vamos meditar de 1 Crônicas, do capítulo 11 ao capítulo 13, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ontem nós falamos a respeito da morte de Saul, né? Naquela conquista ferrenha, né? Naquela luta ferrenha que Israel passou, muitos fugiram e os filisteus matam não só a Saul, mas também aos seus filhos. E aí nós vamos ver que Davi se torna rei. Aqui em Crônicas fala que ele se torna rei de todo Israel. Quando você vai analisar Samuel e analisar o livro de Reis, você vai perceber que isso não foi de imediato, mas o livro de Crônicas traz esse resumo mais sucinto no capítulo 11, né, nos trazendo aqui, se você lê apenas esse texto, você pensa que isso foi de uma hora para outra, ou seja, de imediato todo Israel torna Davi o seu rei. E nós vamos saber aqui, logo no início, em todo o Israel se reunir diante de Davi em Hebrom. Então, primeiramente, ele se torna rei lá em Hebrom. E aí, depois, ele vai conquistando, né, os outros territórios. Ele vai conquistando as demais tribos. Ele começa a ser rei na sua própria tribo. Aqui não, aqui já fala que ele liderava, né, o exército de Israel. E o Senhor disse, né, você será o pastor do meu povo de Israel, será o líder do meu povo de Israel. Então, ali em Hebrom, Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel e elas ungiram rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel, né? Então, Davi e todo Israel foram a Jerusalém, isso é, Jebus, era o nome inicial. Por quê? Era um território onde moravam os jebuseus, que viviam naquele lugar. Os jebuseus vão zombar, tá aqui no versículo 5, né? Vão zombar de Davi, disse para ele, não, você jamais entrará aqui. Mas Davi, ele vai tomar a fortaleza de Sião, que hoje é chamado Casa de Davi, né? Cidade de Davi. Davi tinha dito aos seus soldados, o primeiro que atacar os jebuseus se tornará comandante do meu exército. E quem vence a disputa, nada mais, nada menos que o grande comandante Joabe. Olha que fato interessante que não é trazido nem em Samuel e nem em Reis. Então, Joabe, filho de Jeruia, foi o primeiro a atacar e assim se tornou comandante. Então, talvez você já sabia, claro, que Joabe era o grande comandante do exército de Davi. Mas como ele se tornou comandante? Aqui, no livro de Crônicas, você fica sabendo desse detalhe. E Davi foi morar na fortaleza e ela passou a ser chamada Cidade de Davi. Ampliou a cidade desde o aterro, a região ao seu redor, enquanto Joabe reconstruía o restante da cidade. Davi foi tornando-se cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava com ele. E aí nós vamos falar dos guerreiros de Davi, os homens valentes que andavam com Davi. Estes foram os líderes dos guerreiros valentes de Davi. Junto com todo Israel, apoiaram firmemente o reinado de Davi, conforme o Senhor havia prometido a respeito de Israel. Este é o registro dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jazobeão, o Armonita, líder dos 3. Por quê? Quando Davi, nós vamos ver esse episódio sendo relatado novamente aqui em Crônicas, Davi anseia, tá aqui no livro de Crônicas, ele vai trazer novamente esse fato
no versículo 17 do capítulo 11, quando Davi vai suspirar por beber um pouco da água do poço que estava na porta de Belém. E aí esses 3 guerreiros, eles vão romper as fileiras dos filisteus e bravamente chegam ao poço e traz desta água para que Davi beba, né? E Davi, você já conhece o episódio, Davi, ela derrama aquela água em libação ao Senhor. Então, quando ele está falando aqui, líder dos 3, está falando desses 3 guerreiros. Isto é, o guerreiro mais valente dentre os soldados de Davi, ou seja, o número 1. Quem era esse? Jazobeão, né? E aí nós vamos ver que certa ocasião usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. Que homem valente, não é? Pois esse era o número 1 dos guerreiros do Davi. O segundo era Eleazar, filho de Dodai, descendente de Aoi. Estava com Davi quando os filisteus reuniram numa batalha em Pas-Darmim e atacaram os israelitas numa plantação de cevada. O exército israelita fugiu, mas Eleazar e Davi mantiveram sua posição no meio do campo e derrotaram só os 2 os filisteus. O Senhor os salvou e lhes deu esta grande vitória. E certa vez Davi estava na rocha junto à caverna de Adulão e o exército filisteu estava acampado no vale de Refaim. Os 3 que faziam parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Nessa ocasião, Davi estava na fortaleza em um destacamento dos filisteus que havia ocupado a cidade de Belém. Davi comentou: como seria bom beber da água do poço que está junto à porta de Belém. Então é aquele episódio que eu acabei de mencionar para vocês, né? E esses 3 guerreiros vão lá e traz desta água para o Davi, né? E depois nós vamos ver os 30 valentes de Davi. Então vimos os 3 que maior tinham destaque, o porquê que eles eram destacados, mas nós tínhamos 30, né? Abisai, que era o irmão de Joabe, era o líder dos 30. Certa ocasião, usou a lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. Então, nós vamos ver, né, que Abisai também é trazido aqui como destaque, né? E ele se tornou tão famoso quanto os 3, né? Seria o 4º aqui. Abisai era o mais conhecido dos 30 e era seu comandante, embora não fosse um dos 3. Também havia Benaías, filho de Joiada, soldado valente de Casberrel. Realizou muitos feitos heróicos, como matar 2 grandes guerreiros de Moabe. Esses 2 grandes guerreiros, né, talvez tenham sido gigantes, né, que existiam naquela ocasião. Em outras ocasiões, num dia de neve, perseguiu um leão até uma cova e o matou. Uma vez, com apenas um cajado, matou um guerreiro egípcio de 2,25 metros de altura, armado com uma lança de grossura de 1 eixo de tecelão. Benaías arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Né? Então, está trazendo aqui os feitos. E aí os outros guerreiros valentes de Davi, ele vai também numerar um por um. Dá para saber o nome de cada um. Isso, como eu falei, né? Que sirva de inspiração, né? Para você que quer dar um nome valente guerreiro, né? A filhos, netos, né?
ou qualquer outro, né, que lhe for dado a oportunidade. Guerreiros se unem no exército de Davi, né? Então a gente sabe que Davi, ele era um guerreiro e ele atraía outros guerreiros para ele estar sob o seu comando. Estes foram os homens que se juntaram a Davi em Ziclag, quando ele estava escondido de Saul. Lembra que na ocasião, homens que não eram muito aceitos, né? Homens endividados, homens abandonados, muitos guerreiros, né? Que talvez estavam meio que decepcionados com a vida, se juntaram a Davi e fizeram um grande exército, né? E Davi tinha um carinho e um cuidado todo especial para com esses homens. Eu creio que através de Davi eles se tornaram e se sentiram dignos novamente, né? Honrados como guerreiro. Alguns guerreiros valentes e treinados para o combate da tribo de Gade também se juntaram a Davi quando ele ainda estava na fortaleza no deserto. Eram hábeis com escudo e lança, ferozes como leões, ágeis como gazela nos montes. Então nós já sabíamos disso, né? Lá nós ficamos sabendo que os homens da tribo de Gade, os gaditas, eram guerreiros muito valentes, né? Tinham destreza, muita destreza no conduzir da guerra com as suas lanças, espadas. Nós já tínhamos falado esta característica dos guerreiros da tribo de Gade. E aí nós vamos ver que também haviam da outras tribos, da tribo de Benjamim, de Judá, né, que era a tribo de Davi. Todos eles foram se juntando a Davi, né? E eles, sabe o que eles falavam? Então o Espírito veio sobre Amasai, chefe dos 30, e ele disse: somos seus, Davi, estamos ao seu lado, filho de Jessé. Paz e prosperidade sejam com você e com todos os que o ajudarem, pois o seu Deus o ajuda, né? Então olha que coisa maravilhosa, os próprios guerreiros, homens de Davi, reconhecia que Davi tinha a proteção, a ajuda de Deus, o favor de Deus sobre tudo que ele fazia, né? Que nós possamos ansiar ter o favor de Deus sobre as nossas vidas. E aí nós vamos ver que da tribo de Judá nós tínhamos 6.800 guerreiros armados com escudos e lanças. Da tribo de Simeão, 7.100. Da tribo de Levi, 4.600. E dos chefes da família de Arão, 3.700. Da tribo de Benjamim, eram 3.000, né? Nós falamos, se não me engano, ontem, que a tribo de Benjamim era uma tribo pequena, mas uma tribo que tinha sua importância. O rei Saul, ele era da tribo de Benjamim, né? E da tribo de Efraim, sabe quanto? 20.800. Eram muitos guerreiros da tribo de Efraim. Da tribo de Manassés, no oeste do Jordão, eram 18.000. Da tribo de Issacar, 200. Da tribo de Zebulon, 50.000. Guerreiros treinados. E da tribo de Naftali, 1.000 oficiais e 37.000 guerreiros. Da tribo de Dan, 28.600. Da tribo de Assé, 40.000. Da tribo de Ruben e Gade, a meia tribo de Manassés, aquela ficou da Transjordânia, sabe quantos? 120.000 soldados equipados com todos os tipos de arma, né? Então, todos esses soldados vieram a Hebrom em ordem de batalha, como um único propósito de fazer Davi rei sobre todo Israel, né? E aí,
pessoas de lugar tão distante como Issacar, Zebulon, Naftali, trouxeram provisões sobre o jumento, camelos, mula, boi, trouxeram grande quantidade de farinha, né? Todo o suprimento necessário. E mais, sabe o que aconteceu? Houve uma grande festa em Israel. E aí nós vamos ver que Davi vai decidir levar a arca do Senhor para onde? Para a cidade do grande rei, Jerusalém, né? Então, nós vamos ver o episódio no capítulo 13, né? A tentativa dele de levar a arca do Senhor, né? E o povo se alegrou, concordou com ele, fizeram, né, uma carroça nova. O texto fala que puseram a arca de Deus, e aí, o que acontece? Você já sabe, nós já falamos sobre isso, né? A arca da aliança ia se desequilibrando e rapidamente Uzá estendeu as suas mãos, né, para não permitir que a arca caísse, e ele foi fulminado, morreu ali na hora. Isso trouxe um temor muito grande sobre todos e principalmente sobre o rei Davi, né? E aí nós vamos ver que Davi ficou indignado por causa da ira de Deus que se rompeu contra o próprio Uzá, né? E aquele lugar recebeu esse nome em homenagem a Uzá. E aí nós vamos ver que a arca do Senhor vai ficar na casa de Obed-edom, né? E Deus vai abençoar a família de Obed-edom por causa da arca que ali ficou. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração. Como é bom aprendermos da Tua palavra, como é bom meditarmos na Tua palavra. Que ela sempre encontre abrigo no nosso coração. Que todos os dias nós possamos meditar na Tua palavra e dela tirar o nosso sustento para a caminhada aqui nesta terra. Que ela seja sempre lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Colocamos diante de Ti tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.